Também conhecido como tá difícil, bloqueou o cérebro. Amanhã com certeza. Também conhecido como a Guerra das... bloqueou o cérebro, tchê. Guerra das 100 horas, e eu não consigo. As 100 horas parece 100 horas, né? Não parece? A Guerra das Senhoras, umas senhorinhas aqui brigando. Não tinha pensado nisso. Você já ouviu falar na Guerra do Futebol? Também conhecido como a Guerra das 100 Horas, e são 100 horas, não 100 horas? Essa guerra aconteceu entre El Salvador e Honduras. Durou 4 dias, teve milhares de mortos e um tratado de paz entre esses dois países só foi assinado 10 anos depois. E tudo isso, reza a lenda, que teve como estopim um jogo de futebol entre El Salvador e Honduras. Não! Mas afinal, será que realmente a história é assim? Será que foi o jogo de futebol entre esses dois países que estourou a guerra? Isso aconteceu no fim dos anos 60. E hoje, aqui no Nonsense Futebol, a gente vai tentar destranchar essa história. Eu sou o Matheus Schenck, esse é o NSF, e esta é a melhor história do mundo de hoje. As eliminatórias para a Copa do Mundo na CONCACAF, que é a Confederação de Futebol na América do Norte, Central e também no Caribe, tinha apenas uma vaga para a Copa do Mundo de 1970. Isso porque a Copa seria no México, portanto, o México já tinha uma vaga garantida. Outras 12 seleções iam se degladiar para garantir um lugar na Copa do Mundo, portanto. Na fase semifinal das eliminatórias, as seleções iam se enfrentar em ida e volta. Numa das semifinais, o Haiti passou sem problemas pela seleção norte-americana, conseguiu a vaga para a final e aguardava El Salvador ou Honduras. E nesse confronto, o bicho pegou. Afinal, El Salvador e Honduras já viviam animosidades bem ferrenhas na esfera política. Em 8 de junho, Honduras venceu em casa por 1-0. Em 15 de junho, El Salvador deu o troco e fez 3-0. Inclusive, sobre esse jogo, atletas hondurenhos da época contam que o clima era bem hostil em San Salvador. Torcedores quebraram os vidros do hotel onde a delegação estava para tentar invadir o local. E o jeito foi, no dia seguinte, os jogadores saírem desse hotel para ficarem em residências onde moravam hondurenhos, para aí sim poderem descansar. Com uma vitória para cada lado e sem haver um saldo de gols para critério de desempate, o jeito foi fazer uma nova e última partida, o terceiro jogo em campo neutro. O palco desse jogo foi a cidade do México e havia um destacamento de centenas de milhares de policiais só para garantir a segurança dessa partida. Acontece que horas antes de a bola rolar, o governo de El Salvador declarou que estava rompendo relações diplomáticas com Honduras. Esse jogo aconteceu em 27 de junho de 1969, no campo neutro do Estádio Azteca, no México. Foi um confronto pra lá de aguerrido. No tempo normal, 2-2. O jeito era definir na prorrogação ou, se preciso fosse, nos pênaltis. Só que nos minutos finais do tempo extra, Maurício Rodrigues, o Pipo, correu, venceu a marcação e superou o goleiro hondurenho Jaime Varela. El Salvador avançou para a decisão contra o Haiti. Cada seleção venceu um jogo e, de novo, o jeito foi ver quem levava melhor no confronto de desempate. El Salvador ganhou por 1-0 e garantiu o lugar na Copa. Só que essa final entre El Salvador e Haiti rolou apenas em setembro e outubro de 1969. Isso porque apenas 17 dias depois de El Salvador eliminar os hondurenhos, eclodiu a guerra. Naquela época, El Salvador tinha grande parte do território controlado por uma elite latifundiária. Sobrava pouca terra para os agricultores pobres. Durante o século XX, salvadorenhos migraram para Honduras, país vizinho, porque lá havia maior área disponível para a agricultura e também para trabalhar em empresas americanas que produziam frutas. Cerca de 300 mil salvadorenhos moravam em Honduras em 69. Só que o povo em Honduras não curtia muito essa ideia de estrangeiros trabalhando por lá. O governo hondurenho então aprovou uma reforma agrária, só que eles não queriam redistribuir a terra nem da elite, nem das empresas americanas. E sim de quem? Dos imigrantes de El Salvador, claro. Que brilhante dedução! Iniciou-se então um grande processo de deportação de milhares de salvadorenhos. E esse foi o grande ponto de animosidade entre os dois países. O governo salvadorenho não sabia como lidar com tanta gente voltando ao seu país. Houve relatos de perseguição, estupros e mortes. No meio de tudo isso, os dois países disputavam um lugar na final da eliminatória. Em 14 de julho de 69, o exército de El Salvador invadiu Honduras e aviões de guerra bombardearam o país vizinho.
Um dos poucos correspondentes estrangeiros em Honduras quando da invasão era o jornalista polonês Ryszard Kapuscinski, e foi ele quem criou a alcunha de Guerra do Futebol, nas memórias dele publicadas em 78. A Organização dos Estados Americanos negociou um cessar-fogo em 18 de julho, após cerca de 3.000 mortes, a maioria civis hondurenhos. Porém, um tratado de paz só foi assinado 10 anos depois. Agora, a alcunha Guerra do Futebol gera controvérsias entre os personagens do jogo daquele tempo. O próprio Pipo Rodrigues disse que se tratava de um nome sensacionalista para comercializar um livro. Fernando Bulnes, jogador hondurenho em 69, disse que a guerra não se deu pelos jogos, mas o futebol ajudou a despertar a curiosidade dos jornalistas mundo afora para aquele conflito. Só que o futebol não é uma bolha à parte da sociedade. Como a gente viu, existem muitos relatos de hostilidade entre os torcedores. Dentro de campo, porém, os jogadores são unânimes em afirmar que essa hostilidade não entrava. Eles eram adversários em campo, não fora dele. E aí, você conhecia a história da Guerra do Futebol? Que talvez não tenha sido exatamente uma guerra causada pelo futebol? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e clica nesse botãozinho aqui vermelho da minha esquerda para se inscrever no canal, é muito importante pra gente. Ativa também as notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. É isso então, eu volto numa próxima. Valeu!